Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de viagem. É uma grande alegria estar começando mais um programa Viver com Saúde, que tem como objetivo esclarecer, orientar todos aqueles que nos procuram, que estão buscando, e não apenas nos procuram, todos estão interessados em ter uma saúde plena, total e integral. Uma saúde que envolva todas as dimensões, o comportamento, todas as dimensões de expressão do homem, o comportamento físico, o comportamento emocional, o comportamento mental, que também é psíquico, e o comportamento espiritual. É claro, isso já falamos desde o primeiro programa, e vamos sempre tocar, voltar, e eventualmente buscar alguma coisa lá atrás. Vamos sim fazer essas conexões, porque é muito importante que saúde não é alguma coisa isolada. Saúde, digamos, do olho esquerdo, não é uma coisa isolada, está ligada a todo o corpo. Eventualmente está ligado à poluição, está ligado a um acidente, está ligado a uma emoção, está ligado alguma outra coisa, e portanto as variáveis que surgem para nós, ou que existem para nós compreendermos o que é saúde e como nos melhorarmos, é muito importante. Inclusive agora eu lembrei da física ou da engenharia, que circunstancialmente fizemos também na década de 60, 70, ou seja, um tempo bem antigo, já no milênio passado. Eu lembro que ao estudarmos física, e darmos aula, e estudarmos e aprendermos o estudo de, por exemplo, dos gases perfeitos, havia três variáveis, e há três variáveis: temperatura, pressão e volume. São três variáveis, eu vou lembrar novamente: pressão, volume e temperatura. Gente, estudar as três variáveis juntas é muito difícil. Sabe o que os físicos fazem, ou faziam, e sempre vão fazer? Fixam uma das variáveis, por exemplo, pressão, e começam a variar a temperatura para ver o que acontece com o volume. Ou fixam o volume para ver o que acontece com temperatura e pressão quando um varia e o outro altera. Gente, isto é uma forma também de estudarmos o corpo em termos de saúde. Há muitas variáveis que influenciam a gente. Variáveis que estão ligadas ao meio ambiente, ao ar, ao clima, à temperatura. Vejam, já estou dizendo variáveis. A altitude e a pressão, a temperatura, já falamos, ao pH. Mas não apenas isso, não apenas o meio que nos envolve, mas também aquilo que nós utilizamos como combustível, os nossos alimentos. Os nossos alimentos, aquilo que a gente come na comida, na hora do almoço, no café da manhã, vejam o vício, eu falei café da manhã, no desjejum, na hora do lanche da tarde, no jantar. E não apenas nisso, aquilo que nós comemos, que nós utilizamos, comprado em mercados, em supermercados. E até dissemos em algum momento de um dos programas anteriores, quantos produtos que nós ingerimos que contêm corantes, contêm conservantes que não são saudáveis. Quantas coisas que nós consumimos, bebidas, a própria água, que eventualmente tem uma medida dela que não é a mais adequada. E quando a gente fala sobre isso, estou pegando um gancho de um dos programas anteriores, falamos assim, e isto vai voltar agora, dentro desse painel que estamos trocando informações, porque a minha ideia, a minha proposta para você, internauta, é que você tenha uma saúde perfeita, sem neurose, sem neura, sem ficar desesperado. Vamos nos curar de tudo. Agora, para isso é preciso alguma disciplina, alguma mudança naquelas variáveis que falamos ainda há pouco dos físicos e dos engenheiros. Vamos falar isso da gente, porque senão nós vamos
terceirizar nossa saúde. Eu não quero que você terceirize. Você tem que cuidar da tua saúde. É você que vai saber onde anda, o que caminha, como caminha. É você que sabe o que você ingere, o que você respira, o que você consome. E o que determina também como variável para a saúde, é claro que isso tudo que eu falei, respiração, o que você come, etc. Mas também o que você pensa, o que você emana em termos de pensamento e de atitude. Meus amigos, nós somos um ser multidimensional. Você é físico, você é emoção, você é mente, você é espírito. Por hipótese, mesmo que você não tenha religião, você tem um espírito que o anima, não importa a sua religião. Eu vou até dar dentro dessa grande gama de circunstâncias. Gente, se eu pegar nesse momento uma célula do seu fígado, ou do seu coração, ou da sua boca, uma célula viva. Esta célula viva, ela estava viva no seu fígado, no seu corpo, porque o seu corpo tem uma temperatura, um pH, uma salinidade, uma nutrição com oxigênio, com açúcares, tem nutrição com pressão, tem uma nutrição adequada, então essa célula vai viver durante um certo tempo no seu fígado. Mas quando eu pego sua célula do fígado e trago aqui para fora, está aqui no meu dedo, gente, em cima desse dedo. Quando essa célula está aqui, ela não está tendo mais a nutrição, um meio adequado que tinha no fígado. Ela vai morrer logo, vai demorar pouco tempo, mas vai morrer, algum tempo, mas vai morrer. Essa célula vai morrer porque não estava aí. Mas se eu tirar essa célula daí e colocar num ambiente de laboratório, onde eu dou um pH, temperatura, salinidade, umidade e pressão adequada, pode ser que ela viva muito mais do que no seu fígado. Isso é verdade. Isso é ciência aplicada. E se isso é verdade em termos de mente para uma célula, isso é verdade para as trilhões de células que você contém aí no corpo. Agora imagina que se isso é verdade para todas as células, e eu pego todas as células do seu corpo e separo, todas estariam vivas e você não estaria mais vivo. Todas as células foram separadas, ou seja, a vida de cada um de vocês, a vida de cada um de nós, não é a somatória da vida de todas as partes do nosso corpo. Nós somos muito mais do que isso. Por isso que eu falei de espírito. Nós temos uma energia que nos envolve, que nos permeia, que nos conforta, que nos nutre, que nos tem, que é uma vida mais ampla do que simplesmente a fisicalidade. Ok? Isso é muito incrível, até para compreendermos que há mais do que o físico, há mais do que a mente, há mais do que a emoção. Há uma coisa mais sutil ainda, que é o espírito. E quando nós aqui no nosso programa Viver com Saúde, eu quero que você tenha consciência dessa multidimensionalidade, porque assim você vai viver de um modo amplo, holístico, perfeito, completo. Mas vamos voltar a alguma coisa de um dos programas anteriores e no começo de hoje. Falamos naquele programa anterior, ou num deles, não lembro qual, há tantos, que havia um peixinho imaginário num aquário de águas perfeitas, vivo. E aqui um aquário poluído. Eu peguei o peixinho e coloquei lá naquele outro aquário e ele vai morrer. Por quê? Porque o nutriente, a nutrição, o envolvimento não é adequado. Aí falei assim, num daqueles programas. E hoje estou tocando novamente, que é muito importante. O seu sangue, ele tem que ter uma temperatura de 36 graus Celsius. O próprio corpo dá isso. Ele tem que ter um pH. E foi o final de um dos programas.
pH quer dizer um potencial hidrogeniônico, uma medida desse sangue, da acidez e da alcalinidade desse sangue. E dissemos assim, o pH, esse potencial hidrogeniônico, ele vai de 0 até 14. 0, 1, 2, 3. No número 7, ele é neutro. De 0 a 7, ele é ácido. De 7, 11, 12, 13, ele é alcalino, ele é básico. O nosso corpo todo, de um modo geral, o nosso sangue tem que ser levemente alcalino. Ele tem que ter um pH acima de 7, 7,3, 7,4, nessa faixa aproximadamente. Ele não pode ser ácido, porque se ele for ácido é como aquele peixinho que foi jogado num lugar sujo. Vai morrer, vai ficar doente e rapidamente morre. Se o nosso sangue ficar ácido, nós vamos ter doenças complicadíssimas. Vamos ficar doentes, vamos envelhecer rapidamente. Não como um todo, cada uma das células. E nós somos formados de células. Nossas células envelhecem rapidamente quando o corpo da gente tende a ser ácido. Quando a gente toma refrigerantes, quando a gente come impurezas, açúcar branco, farinha branca, produtos que tem nos mercados com corantes e conservantes. Sabe, eu não quero citar nomes, mas, por exemplo, você vai fazer uma fritura em casa, uma delícia. Aquele bolinho frito, aquele pastel que você preparou com tanto carinho, com tudo perfeito. Mas vai usar um óleo que tem em supermercados, que tem conservantes, por isso que ele consegue ficar lá 1, 2, 3, 4 meses e não estraga. Se fosse o óleo retirado da soja, do algodão, etc., durante alguns dias, que não tem corantes, que não tem conservantes, é perfeito. E então, essa fritura que você vai fazer, ela tem conservantes que não são bons, que, portanto, tornam ou tendem a tornar o nosso corpo ácido. E quando o corpo começa a ficar ácido, tal qual falamos em programas anteriores, que a gente sua para a temperatura não aumentar acima de 36, quando o corpo da gente tende a ficar ácido e não pode ficar ácido, senão vai morrer como peixinho, tem que ficar alcalino. E se tem que ficar alcalino e não estamos levando o sangue para um laboratório, o laboratório é o próprio corpo e o sistema nervoso central tem sensores que permitem falar mentalmente assim, imaginariamente assim, opa, o pH do Granado, que é o meu sobrenome, o seu pH está tendendo a ficar abaixo de 7 e não pode ficar. Se não pode ficar, vai ter que ficar alcalino. Como é que vai ficar alcalino com pH 7,3, 7,4? Como é que vai ficar? Se eu estou comendo bobagem, frituras. Desculpem os feirantes, aquele pastel de feira que é uma delícia, aquele óleo é frita um monte de vezes, às vezes diversos dias, extremamente ácido, extremamente complicante, os refrigerantes e etc. Sabe o que o nosso corpo faz para não ficar ácido? Está tendendo a ficar, porque aquilo que eu como está me empurrando para ficar ácido. O corpo começa a buscar nutrientes que tornam o sangue alcalino, começa a buscar matéria-prima que torna o nosso corpo alcalino. Vai buscar onde? No próprio organismo. Vai buscar nutrientes, minerais alcalinizantes, sabe aonde? Nos ossos, nas articulações, nos dentes, nas vias respiratórias, nos olhos, nos neurônios, no fígado, no pâncreas, no baço, nos vasos sanguíneos, no coração. Nós começamos a ter problemas de saúde
Porque o corpo, a partir da orientação do sistema nervoso central, vai buscar nutrientes no organismo, vai buscar ferro, potássio, cálcio, vai buscar magnésio, vai buscar sódio no próprio corpo, e ao pegar esses produtos para jogar no sangue, para ele ficar alcalino, nós vamos ficar com problemas do corpo, que acabamos de dizer, inclusive diabetes. Eu ouvi falar ainda hoje em algum lugar aqui do estúdio que alguém tem diabetes. Mas, gente, vão ver como é que está a sua alimentação. Vai ver como é que está a sua alimentação, meus amigos de casa. Precisamos mudar. Ou mudamos a alimentação, ou vamos permanecer diabéticos, problemas cardíacos, problemas de neurocomportamentais, até mesmo problemas comportamentais, sim, porque os neurotransmissores que deixam o nosso corpo saudável, em termos de comportamento, de depressão, medo, pânico, bipolaridade, precisam de um pH levemente alcalino, o corpo da gente. E então nós vamos ficar doentes porque, puxa, fiquei doente e não sei por que eu estou doente, nem apanhei friagem, e nem fiz isso, nem aquilo. Nossa, um parente meu ficou com câncer, tal pessoa da televisão ficou com câncer. Eu não estou, não é zombaria, não, ao contrário, eu estou alertando cada um de vocês, a mim e todo mundo que está aqui. Vamos cuidar da alimentação sem neura. Nós podemos, vez ou outra, também comer as nossas pizzas, comer a nossa fritura. Mas se formos fazer fritura, que tal fazer uma fritura com óleo de coco? Por exemplo, que tal repor o magnésio, ao invés de deixar o corpo retirar das nossas articulações e dos ossos e dos dentes e do sistema nervoso central? Que tal repor isso com não remédio? O grande remédio da gente, sabe qual vai ser? Uma alimentação saudável. Então, vamos voltar novamente. Gente, é incrível, porque o sistema nervoso central, que falamos em programas anteriores, que administra o nosso corpo, que administra, que gerencia, que toma conta do nosso corpo físico, sim, ele precisa perceber que o sangue tem que ter um pH 7,3, 7,4, 7,45, 7,35, para ser levemente alcalino. E nós utilizamos uma alimentação não adequada, ficamos doentes e vamos procurar terceirizando institutos de saúde, pagando uma fortuna para grupos de saúde, e de repente a saúde, sabe onde está? Na nossa própria consciência, em nossa própria atitudes. Isso daí é duro, gente. Mas esse programa, sabe qual é o nome dele, meus amigos? Viver com saúde. E por isso eu vou orientá-los a viver com saúde. E viver com saúde é começando a buscar o caminho naquilo que é o melhor, o mais saudável. Não jogando o nosso corpo como um peixinho jogamos naquele aquário poluído. Vamos tornar nosso aquário extremamente saudável em tudo. Temperatura, pressão, salinidade, pH, alimentação. E a alimentação, repito, pegando um ganchinho de algum dos momentos de um dos programas anteriores, a alimentação é sim aquilo que a gente come, mas também é aquilo que a gente pensa. Um bom nutriente para a alma da gente é uma boa conversa com um amigo, com a companheira, com o companheiro, com os filhos. Um bom nutriente para a alma é um bom livro, um bom filme. Um bom nutriente para a alma são as atitudes. O que adianta você dizer eu tenho tal religião, vou ser salvo? Não é assim que funciona. Eu tenho uma boa qualidade em termos de atitude. Sabe, não adianta eu chegar com a Bíblia ou o Corão embaixo do braço. Adianta o que você faz. Quais são os seus comportamentos, sua índole. Por isso, viver com saúde vai tratar de todas essas dimensões de comportamento. Vai tratar
dessa dimensão espiritual, sim, sem pregar grupo religioso algum, porque eu quero que você viva com saúde em todas as dimensões, física, emocional, mental, psíquica, espiritual. E aí sim, eu vou ter certeza que ao tratarmos sem neurose, sem fanatismo, sem fundamentalismo, de tudo isso de uma forma carinhosa, gostosa, alegre e feliz, porque é desse jeito que eu trato cada um dos pacientes ou ouvintes ou o pessoal que me procura nas ruas ou durante uma palestra ou workshop. Eu trato desse jeito, não importa qual é a origem. O primeiro degrau da cura é o acolhimento. Eu, de coração a coração para vocês, porque eu vou continuar o tema de hoje e dos programas anteriores em cada programa, Viver com Saúde. Eu o trato desse jeito, eu o acolho de coração a coração, porque esta é a lei da fraternidade, esta é a lei da comunidade, da unidade comum, é a lei do companheirismo. Eu vou começar algum próximo programa dizendo a palavra companheiro, que vem lá de trás, desde o Império Romano, para compreender o que significa companis, essa troca de um nutriente maravilhoso. De coração a coração, meus amigos. Até o próximo programa. Eu os saúdo com ternura, com paz, com harmonia. Meu telefone em São Paulo, DDD 11, celular 991293872. Hoje eu não vou dizer meu e-mail ainda, como prometi, porque estamos no finalzinho desse programa, mas saibam que eu estou com vocês realmente com uma grande alegria, com ternura.